Queridos e amados filhos de Deus, a paz de Cristo. Anderson Torres aqui com mais uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus para o seu coração. O tema da mensagem de hoje é: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O texto está em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 20, que nos diz: Naquele tempo, um homem estava à mesa e disse a Jesus: Feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizerem aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Peço-te que aceites minha desculpa. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. Meus queridos e amados irmãos, dando continuidade a este banquete, Jesus gostava de nos ensinar muitas coisas na realidade dos banquetes. Continuamos a meditar sobre isso. O reino dos céus, irmãos, o reino dos céus hoje é comparado a um grande banquete. Banquete preparado por Deus para os seus filhos. Quantas coisas Deus prepara para nós, quanto amor Deus demonstra para nós ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. As manifestações são incontáveis. Aparece na parábola um detalhe: um homem se deu conta desta bondade de Deus. Como é bom comer o pão no reino de Deus. Ele notou que era bom estar na presença do Senhor. Era bom notar que Deus havia preparado algo especial. Mas na palavra aparece um detalhe: todos, um a um, começaram a dar desculpas para não irem a essa festa. Desculpa a essas, irmãos, que condensam posses, comércios, prazer, compras de terreno, compras de animais e um casamento. Poderíamos elencar tantas coisas que normalmente nós colocamos antes de Deus. E olha que não são coisas ruins, e sim coisas boas. Por ter uma propriedade, por ter posse, por ter coisas, por viver a dimensão da realidade da vida, como no sacramento do matrimônio, são coisas muito boas, irmãos. O problema é se tornar reféns dela. O problema é fazer dessas coisas uma desculpa para não amar a Deus, uma desculpa para não estar na presença do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, se tornam reféns dos seus bens? Quantas pessoas você, neste momento, parando um pouco para pensar, não conhece? Pessoas que são reféns daquilo que elas têm, adoram, idolatram tudo aquilo que elas têm, das atividades que realizam, das suas profissões, os seus interesses, o lazer, as escolhas de vida. E por causa de tudo isso, irmãos, rejeitam o convite de Deus para estarem perto dele. Possuir terras, possuir coisas e não possuir a Deus, esse é o desastre, esse é o risco da inversão na ordem das prioridades da nossa vida. Deus está no centro das suas escolhas? Hoje Jesus nos pergunta: Deus é o centro das minhas escolhas? A sua vida, a ordem é sempre Deus em primeiro lugar? Quantas vezes, irmão, no sacramento da reconciliação as pessoas dizem: infelizmente, não fui à igreja porque tive de fazer tantas coisas. Tive passeio, tive isso, tive aquilo e não deu tempo de ir à igreja, porque Deus não estava em primeiro lugar. Não organizamos a vida em função de Deus. Não organizamos o nosso tempo em função de Deus, porque poderíamos fazer tudo isso, todas as realidades, os nossos convívios familiares, o nosso lazer, mas sem nos esquecer do mais importante de tudo na nossa vida: a presença de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar e não se esquecer de buscar a Ele em todos os momentos da nossa vida. Por isso, irmãos, hoje
tenhamos a coragem de reorganizar tudo, partindo do mais importante, até aquelas coisas que não contam nada na nossa vida e podem ser colocadas em segundo plano, porque Deus deve estar em primeiro lugar. Nós que somos cristãos, que cremos no Senhor, que temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Primeiro de tudo, Deus, depois as outras coisas. Não devemos de forma alguma esquecer da presença de Deus. De forma alguma devemos deixar Deus de lado, esquecer Deus, colocar Deus em terceiro, quarto lugar. De forma alguma, irmão. Creia no Senhor, acredite, Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo que nós formos fazer na nossa vida. Desta forma, o nosso Papai do Céu cada vez mais nos abençoa e nos protege e nos dá a luz, a paz e o livramento para a nossa caminhada. Papai, obrigado por tudo que tem feito e faz por cada um de nós. Gratidão do fundo do coração. Abençoe a nós e a toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.